Professor, o senhor falou que o Chico Xavier, ele não tem projeção, não tinha projeção lúcida, então. Não. Que fenômenos que ele tinha mais? O fenômeno dele maior mesmo era psicografado. Isso ele tinha. Então, nisso ele era bom. E ele tinha também os processos de receber certas intuições que o Emmanuel dava para ele. Ele tinha aquilo bem nítido. Isso eu tive muita experiência, porque eu notava o que o Emmanuel estava pensando, e a pouco ele refletia lá. Provavelmente... Antes do Emmanuel, você está entendendo? Eu pegava a coisa do Emmanuel. E ele depois mostrava aquela realidade. Como é que ele sabia? Quer dizer, ele era bom nisso. Vamos clarear isso uma vez para todas. Existem dezenas de besteiradas na internet falando a meu respeito, coisa que eu nem sei o que é. Eu já expliquei isso aqui antes, eu já falei aqui umas 3 vezes sobre isso. Atualmente tem lá chamada no meu nome mais de 79 mil. Deve ter 1000 dessas que tem besteira, que eu não sei nada daquilo. Parece que todo mundo na internet é assim, né? Não sou só eu, não. É uma prostituição, uma promiscuidade violenta que dão em cima das pessoas. Vamos entender a psicografia. Isso aí é que eu falei lá com o Marcel Souto-Maior. O caso todo é o seguinte: uma pessoa vai fazer uma tradução. Ele conhece as 2 línguas da tradução perfeita. Uma delas é a língua nativa dele. No entanto, ele é o tradutor. Ele trai o autor. Agora, veja, isso em tradução daquela língua. Agora, pensa bem, você traduzir o pensamento de alguém através do seu. E sem acrescentar então, a psicografia, você tem que dar um desconto enorme em tudo, que é uma coisa muito difícil. É muito pior do que fazer a tradução. Vira tradutor. Isso eu já falava no movimento espírita para expor essa situação para o povo. Então, veja, o que acontece? A maioria desses médicos que tem por aí, tudo é fajuto. Você está entendendo? Então, o Marcelo me perguntou, mas desses médicos, isso aí o que tem, qual o percentual que você acha que é autêntico? Assim, 10%. E ele falou assim, mas quem é que, por exemplo, é autêntico? Um deles é o Chico Xavier. Na tertúlia de ontem, o senhor falou a respeito de algumas passagens da infância e de saída de sua cidade natal. Gostaria que progredisse um pouco mais, comentando como foi o encontro com o Chico Xavier. Não, Chico Xavier é o seguinte: quando eu tinha 23 anos, eu já trabalhava no movimento espírita há uns 18 anos, desde pequenininho, das aulas de moral cristã. Então, a minha mãe viu que o Chico Xavier estava passando por uma fase, uma crítica, de um processo lá de escândalo, que envolvia até gente da família dele, negócio muito sério com as federações, tudo isso. Então, ela me falou, senhora, está na hora da gente ir lá ver o que a gente pode fazer para você ajudar esse homem, porque ele é a base aí do movimento espírita, você já está trabalhando nisso há tanto tempo, vamos lá para ver o que nós fazemos com ele. E a minha mãe sabia que eu tinha tido contato com ele, porque ele foi minha mãe na última vida, lá na Catalunha, e o Chico sabia disso também. Mas a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Então nós fomos lá a Pedro Leopoldo, eu apresentei minha mãe, me apresentei para ele. Aí no outro ano, isso foi em 1955, no outro ano, em 1956, eu comecei a trabalhar com ele, devido aos processos, e tinha falado para ele para levá-lo para Uberaba. Ele já conhecia Uberaba, porque já tinha ido lá no Ministério da Agricultura que ele trabalhava. Então, com isso, ele topou a parada de sair de lá, que ele estava querendo sair mesmo da terra dele e da vizinhança lá de Belo Horizonte, das federações. Então, nós fomos para Uberaba. Com o tempo, eu comecei a viajar com ele. Entre 58 e 59, então, a coisa ficou definitiva.
Começamos a receber também a psicografia junto, que ele sabia da minha psicografia já de muito tempo. Então, com isso, as coisas caminharam. Agora, eu falei com ele, eu vou te levar, mas mais tarde eu vou sair, porque o meu caminho é outro, não é esse. Ele já sabia disso. Agora, eu trabalhei com ele mais ou menos 10 anos. E depois deixei tudo encaminhado. E ele prosseguiu com o trabalho lá que a gente tinha feito em Uberaba. É assim que foi a vida com o processo dele. Agora, eu fui lá para atender mais os processos da minha própria mãe. O Chico era uma segunda mãe que eu tinha por causa da outra vida. Ele era muito meritório, muito sério. O Chico não se brincava em serviço. Ele pensava demais nos outros antes dele. Sempre foi assim. Eu conheci as coisas do André Luiz fora do corpo antes de conhecer o Chico Xavier no corpo. Chico Xavier foi uma pessoa que conseguiu o completismo existencial da TACOM. Isso é o máximo. Ele foi 100%. Determinadas dessomas na puberdade, na juventude, essa coisa toda, são problemáticas. E é aí que perturba essas mamães todas, que ficam às vezes 20 anos chorando as mágoas porque perdeu o filho. Mas agora, muita coisa disso, coitadas, o processo é de amor, mas é um problema também de egoísmo, né? Porque perdeu o filho, não quer aquilo. Aquele filho fazia parte dela, é um prolongamento dela. Então isso aí também é sério. Valdo? Sim. Esse tema tem muito a ver comigo, a dessoma, porque foi com base nele que eu acabei conhecendo a Conscienciologia. Eu tinha muito medo da dessoma. E uma das coisas também que eu comecei a pesquisar um tempo atrás, por causa desse medo, é sobre a programação para a dessoma. Uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o desapego, mas não tanto material, mas de pessoas. Olha, o processo de desapego é aquele que eu estou falando, no caso da mãe que perdeu o filho. O rapaz estava na motoca, de qualquer maneira, caiu, quebrou a cabeça lá, etc., dessomou. Então é motoqueiro. Isso aí é um monte de mulher que sofre com esse negócio, porque o filho morreu na motoca. O Brasil, então, teve um período que isso era toda semana, tinha alguém assim. Depois eles começaram a fazer a coisa mais séria, colocar capacete, uma opção de coisinha. Aí andou diminuindo, mas mesmo assim ainda tem gente que morre de motoca aí, você sabe como é que é. Porque a motoca costura tudo, faz uma opção de coisa, passa da conta, passa acima dos carros, ganha de todo mundo na corrida, então isso é um problemão. E a pessoa acha que na motoca aquilo é uma extensão dele, que ele pode voar, aquilo são as asas que a pessoa tem, isso aí é um problemão, motoca. Agora, então, o que se passa? Muitas dessas mulheres, então, perderam o filho muito novo. E aquilo ela fica chorando, aquela condição. Às vezes ela tem até 2 filhos, eu já expliquei isso aqui, ela tem 2 filhos depois. Às vezes aquele filho que morreu até já ressomou, é o 3º filho dela, por exemplo. E ela, 28 anos depois, como eu encontrei uma, que veio comigo, eu lembro que eu tive que conversar com ela dentro do carro, estava com o motorista lá na Pau de Fronteira. E eu falei com ela, olha, e eu vou te falar agora, consciex para consciex. Faz de quanto nós estamos dessomados. Você está chorando esse menino por egoísmo seu. Você já pensou, se ele for o seu 3º filho, você está chorando isso aí à toa? Agora, por quê? Você se sente bem como mãe que perdeu um filho? Isso é exibicionismo da sua maternidade? Da ibope? Você se sente bem? Então tem um monte de coisa nisso que a gente tem que ver. Então esse negócio, as mães, se perder um filho, todo mundo aplaude. Ninguém viu que às vezes tem um excesso, que tem uma patologia, que tem loucura ali atrás. Você está entendendo? Não. Outra coisa, eu já vi casos pior ainda do que esse. Que eu conheci a mãe, o pai e os filhos. Aí o menino morreu. Na hora que o menino morreu, ela começou a entrar nessa pose da mãe
vítima. E entrou naquele pódio da estrela maternal. Você está entendendo? Qual é o pior da história? Ela não gostava desse filho e vivia brigando com ele. E o filho também não se dava bem com ele. Agora, então, o que a gente ia fazer? Quando eles vieram para falar comigo, eu virei para ela e falei assim, você está chorando as mágoas porque agora é a sua autoculpa. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Porque você não tratou seu filho do jeito que devia tratar. Ele nunca compreendeu você como mãe. A verdade é essa. O pai até, isso era na frente com o pai, com o esposo dela. O pai compreendeu. Agora, ó, você precisa agora se dedicar aos outros 2 filhos que você tem para isso não acontecer. Porque ela tinha mais 2 filhos, eram 3. Agora veja, esse caso é pior ainda. Você está entendendo? Não. Agora ela, em vez de mostrar que ela estava com autoculpa, ela caminhou para o outro lado e virou uma estrela da maternidade. Você está entendendo? Sofrendo com aquilo, etc. Tal. Agora, ninguém falou isso para ela. Foi preciso eu falar. Aí o marido abaixou a cabeça. Eu falei assim, ó, eu não vou perguntar para o senhor o que o senhor acha do assunto. Mas eu sei que no seu íntimo o senhor me dá razão. O pai se dava bem com o filho. Agora ela, eu nunca fiquei sabendo, e ela mesmo depois disso, nunca revelou o que havia entre os 2. Mas é lógico, eu expliquei lá, né? Falei assim, ó, isso é coisa do passado de vocês, negócio muito sério, vieram para ressarcir alguma coisa de desavença profunda, enraizada. E ó, perdeu tempo. O menino morreu logo. Agora o menino, quando ele morreu, tinha menos de 20 anos. Você está entendendo? Ele tinha 16, não sei. Uma coisa terrível. Você está começando a entender, então, como é que são esses aspectos dessas personalidades? Valda, a dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria delas perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem para saber não como é todo o filho caso, está, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essa mensagem até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, e eles mandaram as cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, seu já? Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico, que ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Isso dá ibope. Sabe, o processo é o seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Em 1959, Chico Xavier bateu a porta de casa e trocou a pequena Pedro Leopoldo por uma cidade maior. Uberaba, quase na divisa de Minas com São Paulo. Uberaba logo passaria a ser conhecida em todo o país como a capital do espiritismo. Assim que chegou a Uberaba, Chico foi morar nesta casa em companhia de um amigo,
o médico e médium Valdo Vieira. Há vários anos que os dois trabalhavam juntos, psicografando livros numa espécie de parceria espiritual. Chico psicografava um capítulo na cidade de Pedro Leopoldo e Valdo psicografava o outro aqui em Uberaba. O primeiro fruto dessa dobradinha mediúnica com o médico Valdo Vieira foi o livro Evolução em Dois Mundos, uma obra de extraordinário valor intelectual, segundo os espíritas. Na apresentação do livro, a mensagem de André Luiz, eu que recebi. E a mensagem básica inicial de Emmanuel foi ele que recebeu. Outro fruto dessa parceria foi a Comunhão Espírita Cristã, um centro erguido ao lado da casa onde Chico e Valdo moravam. Na varanda da casa eram servidas diariamente refeições aos pobres da cidade, uma tradição que se mantém até hoje. Naquele tempo era a base de 300, 400 pessoas que tomavam sopa aqui. Mas quem melhor documentou essa época foi o jornalista Jorge Rizzini. Ele se orgulha de guardar em casa um verdadeiro tesouro, o filme que ele mesmo gravou no início dos anos 60, logo depois que Chico foi morar em Uberaba. Aqui nós pegamos o avião, tomamos o avião para poder filmar. Isso é fila? A fila gigantesca da distribuição do Natal. Então a fila é gigantesca de pessoas carentes das favelas, porque Uberaba tem muita favela. É muita gente, né? Mas essa multidão não se concentrava na porta de Chico só nos dias em que ele e Valdo Vieira distribuíam mantimentos. Quase todos os dias era assim. Chico costumava circular entre o povo, ouvindo pessoas e resolvendo problemas. Esse compromisso de amar o próximo com a si mesmo o tem acompanhado ao longo de toda a sua vida. Ele sempre foi uma pessoa muito boa de convivência, muito dócil, prestimosa e com, vamos dizer assim, um espírito assistencial permanente. Como a própria psicografia, que virou uma espécie de marca registrada da sua mediunidade. Ela, inclusive, acabou por transformá-lo no médium mais respeitado do país. O médium Valdo Vieira, que estava sempre a seu lado, também participava dessas sessões de psicografia. Quando o médium começa a psicografar, ele sente que tipo de sensação física? A sensação é agradável quase sempre. Há uma contração de músculos e de sistemas, se o médium está mais ou menos semiconsciente. Agora, ele vê que ele está sendo possuído, ele é impulsionado por uma inteligência, uma força, vamos dizer assim, coesa, que o domina completamente, e o fluxo, então, daquela ideia passa por ele, atinge o processo da mão, as rédeas passam para outra consciência, outra inteligência que está dominando ali temporariamente. Como é que você explica aquela velocidade na hora da psicografia? Agora, a coisa mais séria não é isso. A coisa mais séria é quando esse médico psicógrafo recebe mensagens em poesia, por exemplo, poemas, sonetos. Receber 2, 3 sonetos simultaneamente, às vezes até em línguas diferentes, numa velocidade espantosa, temas diferentes e que estão quase sempre relacionados com pessoas que estão chegando ali pela primeira vez. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lindo do amor de Deus. Alta de Souza. Em maio de 1965, Chico e Valdo Vieira viajaram aos Estados Unidos para difundir a doutrina de Allan Kardec. Em Nova York, além de psicografarem algumas mensagens e atenderem pessoas que necessitavam de ajuda, os dois ainda fundaram um centro espírita. Em Nova York, você e o Chico chegaram a psicografar juntos. Nós psicografamos muitas mensagens em inglês lá. Foi também publicado esse livro, né? Que é Word of the Spirit. Esse livro foi publicado lá em Nova York. Em New York. Todos esses livros psicografados compõem hoje uma respeitável obra literária. Que nós começamos a receber mensagem em inglês. Tanto eu já recebia antes, ele sabia. Nesse período. Eu recebia em inglês, recebia desenho, recebia em português, recebia em espanhol, um monte de mensagem. Agora, ele começou a receber, então, junto do português, de vez em quando vinha uma mensagem em inglês.
Outra coisa, bem boas, bem sérias, chegaram a publicar. Entendeu? Ninguém esperava que isso fosse acontecer com ele. Agora, essa vida dele foi muito útil, foi muito bom. Sim. Ele fez TACOM a vida inteira, né? Ajudou muita gente. Agora, ele sempre teve tendência da maternagem. Ele sempre foi uma mãe, entendeu? Uma mãe. Sei. Então, ele virou um santo do espiritismo, uma santa. É igual a santa, é a maternagem. Essas coisas existem. Tudo existe. Beleza. Chico. Ele ficava até 12 horas seguidas na mesma posição, psicografando. Chegava a escrever 1000 páginas numa única noite. Nós levamos algumas mensagens psicografadas por Chico Xavier para serem analisadas por um dos maiores estudiosos de grafologia no Brasil. Autor de 21 livros sobre perícias grafotécnicas, o professor Celso Delpitia. Então a escrita é praticamente inidentificável com a dele próprio. Além de estar escrita ao espelho, além de ser uma escrita revertida, que está escrita ao contrário de... Não há nada que se assemelhe, não há nada que indique a mesma autoria do Chico Xavier. Então, por exemplo, quando você psicografava as obras com o Chico, qual era o foco na hora que você estava psicografando? Era também assistência? Não, eu olhava lá e deixava a pessoa escrever. Depois que escrevia, eu ia ver se a mensagem estava correta, se havia coerência. Eu sempre olhei o processo de coerência. Mas aí no momento, por exemplo, da psicografia, então, ele colocava maior percentual do conteúdo mental dele ali do que você... Não, todo mundo coloca, depende da comunicação. Qual que é a consciência comunicadora? Essa que manda. A gente não, você é um aparelho, ele usa aquilo que tem. Tanto eu quanto o Chico, na opção de coisa, a gente era até mais ou menos igual, muito embora havia diferença de idade, diferença de experiência. Mas era, você vê pelos livros que são. Eu fiz experiência disso tudo. Eu peguei mensagem que o Chico recebeu e mensagem que eu recebi. Não coloquei nome, misturei tudo. Falei assim, distinga aí quem é que é do Chico e quem é que é do Valdo. O povo bobeou. Ninguém soube dizer quem era um, quem era o outro. Eu fiz essa experiência de propósito, que o Emmanuel pediu para fazer. Então isso aí mostra que a gente tinha uma capacidade de igual para igual. O Chico confiava em mim plenamente nessas coisas. Você tem uma ideia? Quando nós fomos fazer, eu já sabia tanto isso quando o primeiro livro que nós fomos escrever, que era Evolução em Dois Mundos, eu recebia em Uberaba as mensagens. Ele recebia em Pedro Leopoldo. Ele mandava em Pedro Leopoldo, quem datilografava era eu. Quem datilografou o livro todo fui eu, não foi ele. Ele tinha plena confiança na situação. Mesmo ele com todas essas capacidades, essa alteração emocional, isso que eu quero dizer assim, ele não acabava colocando maior percentual comparado com as ele obras? Tinha uma tendência feminina nas coisas dele. Tudo levava para o romantismo, para muita emoção, muita coisa. E eu, ao contrário, tudo eu sou da paternidade, tudo para a racionalidade, para a ponderação, para a ciência, para a lógica. Ele sabia disso. Entendeu? Isso aí equilibrava os processos. Agora, ele tinha muita racionalidade na opção de coisa, mas a intenção era só o processo maternal de assistência dele, aquilo então minava tudo. Tudo que ele fazia era baseado nisso. Fiz uma clínica gratuita junto do Centro Espírita que eu fundei com meus amigos. O negócio está lá funcionando até hoje. É que não é bem justo, né? Assim, as pessoas têm pouco conhecimento fora do espiritismo das tarefas de assistência que você fez. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de, conversando com meu pai, saber dos milhares de pessoas que eram assistidas. Seu pai sabia. Do processo de desassédio que você fazia dos líderes. O pai dela sabia, não está aqui. Mas esse era meu amigo mesmo, ele o tempo todo. Ele falava que você fazia o desassédio dos líderes, das instituições, que você via os assediadores, que você dava o feedback, que você ajudava no processo de alimentação, não era eu, não, na distribuição aqui, honesta. Não era eu era intermediário, quer dizer, o médium. Eram as consciências que ajudavam. Considerando que o seu trabalho com a conscienciologia, de certa forma, já havia sido traçado antes da sua atual ressoma, é igual ao seu também. Qual o significado da sua passagem pelo movimento espírita? Foi para ajudar as coisas, e eu fui lá para ver, porque aquilo me ajudou muito na questão dos fenômenos parapsíquicos, desde pequeno. E era só o espiritismo que tinha aí para ajudar.
Na minha terra não tinha nada de parapsicologia, ou gente que fazia pesquisa de parapsicologia. Que importância isso teve? Ou foi algum desvio da sua rota? Não, já estava mais ou menos traçado para a gente ajudar o processo Chico Xavier. Valdo, formulador da projeciologia e da conscienciologia, conta histórias impressionantes do convívio com Chico Xavier. Segundo ele, os dois teriam sido da mesma família na última encarnação. Ele já sabia quem eu era em vidas anteriores, que eu fui filho dele. E ele sabia disso. O Emmanuel já tinha falado as minhas coisas, que eu sou o Zéfiro, que era um espírito que ele chamava, Allan Kardec chamava de espírito familiar. Zéfiro é vida minha, de muitos séculos, de muitas vidas anteriores. Eu sou o eterno filho dele. Você está entendendo? Tanto que ele queria sempre tirar fotografia comigo e a minha mãe e ele. Que era eu entre as duas mães.